Essa equipe é formada por David, Glória, Rainara, Victor e por mim, Gustavo. Sobre a Semana de Arte Moderna, foi um evento que obteve pouca influência em nossa arquitetura. Os arquitetos que participaram não possuíam conhecimento algum sobre tudo que se fazia de moderno no mundo em matéria de racionalismo estrutural. A maioria de nossos arquitetos eram formados nas poucas escolas que haviam no país, com mestres antiquados e que seguiam apenas as regras clássicas de composição. Ainda não acompanhavam a tendência modernista na Europa. No entanto, já no fim da década de 1930 a 1939, surgiram novos fatos que acabaram por contribuir na formação dos primeiros e raros adeptos da arquitetura moderna praticada na Europa, porém sem repercussão popular alguma. Em 1921, Rino Levi ingressa na Escola Preparatória e de Aplicação para os Arquitetos Civis em Milão, Itália. Em 1924, transfere-se para a Escola Superior de Arquitetura de Roma e, em consonância com as posições da escola romana, propõe uma modernização sem rupturas com a tradição clássica. Já em 1925, o jovem paulista Rino Levi publicava no jornal O Estado de São Paulo uma carta clamando a necessidade dos brasileiros de providenciar planos modernos de urbanização, pois nossas cidades cresciam aos olhos dos especuladores imobiliários. Algum tempo depois, o jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, publicou o artigo acerca da arquitetura moderna, do arquiteto russo emigrado para o Brasil, Gregory Warchavchik, trazendo um elogio da racionalidade da máquina, do princípio da economia e comodidade e da negação do uso dos estilos do passado. Em 1927, por causa de seu casamento, Warchavchik começa a construir para si, na rua Santa Cruz, em São Paulo, aquela que seria considerada a primeira casa modernista do país, concluída apenas em 1928, com linhas geométricas desprovidas de ornamentações florais ou figurativas, num estilo que poucos denominaram como International Style. O arquiteto russo inseriu o Brasil no mapa da arquitetura moderna mundial, logo no início dos anos 1930. Assim, foi posicionado na historiografia da arquitetura como o iniciador da arquitetura moderna no Brasil. Já Le Corbusier foi muito mais do que arquiteto. Atuou também na área acadêmica e intelectual, aplicou seu conhecimento em diversas artes e deixou seus pensamentos registrados em publicações e artigos de revistas. Sua passagem pelo Brasil, em 1929, para conferências em São Paulo e Rio de Janeiro sobre a funcionalidade da arquitetura, foi de grande importância para o destino de nossa arquitetura. Utilizava referências estéticas e conceituais que ele reuniu em viagens por todo o mundo, principalmente Europa, América do Sul, África e Oriente Médio, e as aplicava em suas obras, considerando o que ele acreditava ser mais apropriado e condizente com seus conceitos de arquitetura. Já Lúcio Costa, ao ser nomeado diretor da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1930, revolucionou o ensino que ali era ministrado, convidando um grupo de artistas e arquitetos para ministrarem aulas, os quais filiavam-se às novas correntes artísticas. No curto período em que permaneceu no cargo, estudantes influenciados por ele lutaram pela aprovação de um currículo novo. Sua ação provocou uma violenta reação de professores e acadêmicos, a qual ocasionou seu afastamento após uma greve que durou por 6 meses. No entanto, suas ideias e propostas foram vitoriosas e contribuíram de forma fundamental para a renovação do pensamento arquitetônico no país. Já em 1931, ele organizou no Rio de Janeiro o Salão Revolucionário e, nesse mesmo ano, foi exonerado do cargo de diretor.
A arte nada mais é do que o reflexo de uma sociedade. Desse modo, o cenário da sociedade brasileira, gerado após a Revolução de 1930, passado por transformações políticas, econômicas e sociais, reverberou diretamente nos movimentos artísticos do país, passando de um núcleo nitidamente aristocrático, de formação europeia e cosmopolítica, a grupos formados no próprio país. Aliado a isso, houve, no ano de 1931, no Rio de Janeiro, a criação do Núcleo Bernardelli, que tinha dois objetivos principais: a democratização do ensino de arte na Escola Nacional de Belas Artes e a participação dos novos artistas no Salão Nacional de Belas Artes. Artistas estes formados por membros da classe média e que trabalhavam muito, todos os dias, o dia todo, para que pudessem à noite exercitar o desenho como modelo vivo, percorrendo inclusive, nos fins de semana, os subúrbios do Rio à procura de temas para seus quadros. O local de encontro do Núcleo Bernardelli por muito tempo foi o porão da Escola Nacional, de modo que, posteriormente, mudaram-se para sobrados de velhos prédios. Traçando um paralelo entre o movimento artístico vigente em São Paulo e os movimentos artísticos vigentes no Rio de Janeiro, é possível notar que enquanto os modernistas de São Paulo buscavam um espaço cultural, os nucleanos do Rio de Janeiro buscavam um espaço profissional. Ao passo que os modernistas discutiam, debatiam e publicavam manifestos, os nucleanos expunham e lutavam para minar o edifício acadêmico. Tanto que, como fruto desse processo de luta, a criação de uma divisão moderna no Salão Nacional foi a maior conquista dos nucleanos. No fim de 1932, mais precisamente no dia 23 de novembro de 1932, depois do movimento constitucionalista ocorrido no Brasil, houve em São Paulo um fato muito importante para a história da arte nacional: a fundação da Sociedade Pro Arte Moderna, ou simplesmente SPAM. Ela foi um movimento coletivo considerado, sem exageros, um teste com resultados extremamente positivos sobre as possibilidades do ambiente artístico na cidade, surgindo disso um movimento precursor do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A SPAM reunia muitas das figuras do primeiro modernismo. Com o objetivo de fazer a alta classe patrocinar a arte, o movimento desejava ainda aproximar as relações entre os artistas e seu público, além de promover exposições, concertos, conferências e instalar uma sede social entre ambos. Contudo, para criar um movimento dessa magnitude, necessitava, dentre outras coisas, de uma boa base financeira para tornar possível sua realização. E para isso, a SPAM, juntamente com o renomado pintor Lazar Segal, organizou um baile carnavalesco em 16 de fevereiro de 1933, em São Paulo, denominado Carnaval na Cidade da SPAM. Esse baile era inspirado numa cidade imaginária, construída com painéis pintados, em que todos os participantes, subordinados a um prefeito, exerciam várias funções, vestindo roupas especialmente confeccionadas para transparecer em sua aura um tom de ficção humorada misturada com a crítica à realidade, uma crítica à sociedade da época, assim por dizer. O evento teve um grande retorno financeiro para a SPAM, que obteve lucro de R$ 18.000. O sucesso foi tamanho que um segundo baile de carnaval foi organizado no ano seguinte, em 1934, a Expedição às Matas Virgens da Spamolândia. O segundo baile ocorreu no rink de patinação na rua Martinho Prado, também em São Paulo. Os cenários, dessa vez selvagens e francamente expressionistas, foram mais uma vez de Lazar Segal, nos quais a ambientação de Macunaíma, romance modernista de Mário de Andrade, estaria envolvendo todo o ambiente do baile. As duas exposições realizadas pela SPAM foram de total importância. O primeiro baile, que era o Carnaval na Cidade da SPAM, contou com pinturas e esculturas de artistas da Escola de Paris, colecionadas em São Paulo. Entre as obras expostas dos artistas estrangeiros, tinham nomes como Lotte, Leger, Picasso e Chirico. Juntaram-se também as obras de membros da própria SPAM, como Anita Malfatti, Vitor Brecheret, o próprio Lazar Segal, Tarsila do Amaral, John Grais e muitos outros, totalizando cerca de 100 obras. E o salão pôde contar com um grande público movido em parte pela curiosidade. Já o segundo baile, Expedição às Matas Virgens da Spamolândia, foi dedicado a artistas modernos do Rio de Janeiro, com o propósito de aproximar os artistas das duas capitais. Participaram dessas exposições, nesse caso dessa última exposição, nomes como Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Orlando Teruz, Alberto Guinardi e o pintor primitivo Cardoso Júnior.
Meu nome é Glória e eu vou explicar um pouco sobre a CAN e o Salão de Maio. Eu vou explicar um pouco sobre a SPAM, mas essa parte ficou mais pro Victor. Então eu vou aqui entrar na CAN, que é o Clube dos Artistas Modernos, que foi criado em 24 de novembro de 1932, um dia depois da fundação da Sociedade Pro, a Arte Moderna, né? A SPAM. As duas agremiações artísticas formadas na cidade de São Paulo expressaram, antes de mais nada, o êxito do associativismo como estratégia de atuação dos artistas na vida cultural do país ao longo da década de 1930 e sinalizaram uma atitude de independência em relação às instituições existentes no período. Por exemplo, a Escola Nacional de Belas Artes, EMBA, né? E tributários às conquistas estéticas do modernismo, os grupos dialogam de formas distintas com esse legado recente. O primeiro andar do edifício, na rua Pedro Leste 2, na parte baixa do viaduto Santa Ifigênia, é escolhido como a sede social do clube, local onde se realizam festas, concertos, exposições e palestras. E se encontra em uma biblioteca e um bar. Não por acaso, no mesmo prédio funcionam também os ateliês de Antônio Gomide, Carlos Prado e Di Cavalcante, parceiros na aventura da criação do campo. O espírito da associação é promover intercâmbios entre diversas artes, estimular debates, divulgar novas criações e defender os interesses da classe artística. A maior parte dos associados alimentavam o interesse pelo destino do povo brasileiro, vendo no comunismo a solução dos males de nossa sociedade e misturando em uma programação apresentações de sambas e músicas populares em voga, difundidas pelo recém-criado rádio, o qual recebia investimento da indústria discográfica e vinham agradando as camadas médias e baixas da população. Criou o primeiro curso de pintura cubista da cidade, o qual foi ministrado por Antônio Gomide. No campo das experimentações, realizou a Semana da Arte dos Loucos e das Crianças, seguida de ciclo de palestras, onde a maioria das autoridades médicas ligavam ao estudo da psiquiatria deram seus depoimentos. No segundo momento, a agremiação contestou a ordem instituída e trabalhou na divulgação de experiências russas, o fato que atraiu grupos de operários para o endereço no site. Já o Salão de Maio, mostra de artes plásticas organizada na cidade de São Paulo durante 3 anos consecutivos, 1937, 1938 e 1939, reunindo importantes nomes da arte moderna brasileira e estrangeira. O primeiro Salão de Maio foi inaugurado em 25 de maio de 1937, na Esplanada Hotel, por iniciativa do artista e crítico de arte Quirino da Silva, que contou com a colaboração de Flávio Geraldo Ferraz, Irene de Bojano, Madeleine Odete de Freitas e Paulo Ribeiro. Anteriormente, o Quirino já havia participado da organização de outras importantes exposição, como o Salão de Primavera 1923 e o Salão de Outono de 1926, ambos no Rio de Janeiro, e que anos mais tarde se tornariam o primeiro secretário do Museu de Artes de São Paulo, o MASP. E foi isso a minha parte. Bom dia! Dando continuidade sobre as exposições do Salão de Maio dadas pela Glória, falarei sobre a eventualidade destes eventos. A segunda exposição ocorreu em 1938, onde participaram vários artistas ingleses surrealistas. Um destes era Ben Castle, onde se destacou por ser um excelente pintor. Com a repercussão do evento, acabou voltando os olhares de comerciantes, pois houveram um grande número de vendas das artes expostas por determinados artistas. No ano seguinte, em 1939, ocorreu o terceiro Salão de Maio, onde houve a participação de 39 artistas, dentre eles nacionais e estrangeiros.
Os homens mais importantes destacados foram Alberto Magnelli, Alexander Calder e Joseph Albers. Esses artistas tinham o objetivo de trazer as tendências modernistas à tona e não deixar com que fossem esquecidas. E estes foram outros grandes nomes que participaram do terceiro Salão de Maio de 1939, onde eram destacados pelas suas artes, pinturas, desenhos, enfim. Em 1935, por meio da amizade envolvida por Alfredo Volpi e Mário Zanini, foi criado um movimento bastante importante, onde recebeu o nome de Santa Helena, nome dado pela localização da primeira reunião de artistas no ateliê Santa Helena, na Praça do Sé. Dentre eles, participaram Francisco Rebolo, Clóvis Graciano, Aldo Bonadei, Fulvio Penache e Figueira, traçando um novo caminho em direção ao modernismo. Em 1937, todos os membros do grupo Santa Helena se integraram na família artística paulista, criada naquele mesmo ano. Esse grupo se tratava e tinha como objetivo destacar diversas associações de artistas, principalmente aqueles voltados para o modernismo da época. Lembrando que esse grupo tinha por objetivo prevalecer as lições do passado e restabelecer as correntes estéticas do movimento. Bem, ocorreu uma certa sequência de exposições da família artística paulista. A primeira exposição ocorreu no Hotel Esplanada em 1938, onde teve a participação de Paulo Rossi, Vitório Gomes, Anita Malfá, Valdemar da Costa e Armando Baloni, dentre outros artistas renomados. No ano seguinte, em 1939, ocorreu a segunda exposição nos salões do Automóvel Clube, onde participaram Cândido Pornari, membros do grupo da Santa Helena, Ernesto de Fiore e do arquiteto Villanova Argas. Em 1940, ocorreu a terceira exposição no Palácio Hotel do Rio, onde se percebeu a ausência de alguns participantes, entretanto trouxeram os grandes nomes como Bruno Jorge e Carlos Iciá. É bastante importante lembrar que esses artistas trouxeram uma grande evolução das artes plásticas para o país e uma grande repercussão Podemos ter uma boa ideia dos principais artistas que atuaram na época estudada, em seus devidos campos, por assim dizer. Por exemplo, aqui temos Cândido Portinari. Portinari foi o pintor de maior relevância nos anos 40. Ele foi submetido à aprendizagem acadêmica aos 18 anos, quando se matriculou na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Depois disso, ele ganhou uma bolsa de estudos em Paris, podendo ter a oportunidade de conviver com grandes nomes no meio da arte, como Picasso e Braque. Com seus quadros em cores suntuosas e cálidas, concentrou sua pintura no homem, na sua miséria e nos problemas sociais, nos trabalhadores rurais, nordestinos e etc. Por meio de sua característica deformação expressiva, fazia diversas críticas sociais e representações do trabalhador brasileiro. Alguns de seus trabalhos mais conhecidos são Guerra e Paz e Primeira Missa no Brasil. Já no meio da gravura, que começou a se firmar no Brasil nas décadas de 30 e 40, destacam-se, por exemplo, Oswaldo Goeldi, conhecido como o pai da xilografia brasileira de arte e por seu belo estilo expressionista. E, como este se tem como pai da xilografia brasileira, Lívio Abramo é seu décano e patriarca, com quase toda a sua obra voltada para a contingência humana, que é o homem oprimido pelos de maior poder, transmitindo divinamente aspectos urbanos e sociais captados por onde ele passava. Agora, passando para os limites da escultura, temos Brecht, seu grande representante, que, por permanecer muito tempo fora do país, acaba se ausentando um pouco do meio academizado da época. Lazar Segal também foi bastante reconhecido com seu forte expressionismo no relevo em bronze de Duas Irmãs, uma de suas grandes obras. Temos ainda Celso Antônio, um renovador da escultura que mostrou muito bem seus volumes geométricos e contornos suaves em Mãe e Figura Reclinada. E também não podemos esquecer de Bruno Jorge, um jovem aperfeiçoado em Paris que teve seu primeiro trabalho de destaque em Juventude.
Agora, para fechar, tem-se a criação do Museu de Arte de São Paulo, em 1947, patrocinado pelo empresário de comunicações Assis, que foi uma peça fundamental para a constituição do mais importante acervo do gênero artístico na América do Sul. Como também teve a criação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o Museu de Arte Moderna de São Paulo, para auxiliar na formação dessa grande cultura cosmopolita. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.